a gente falou um pouco de Brasil, mas é importante também ver lá fora, porque não adianta, né? O momento que o Brasil seja num momento de otimismo, com a bolsa subindo, a economia indo bem, se lá fora dá um soluço, vai respingar aqui, não importa o nosso momento. E quando a gente vê os gráficos das bolsas americanas, se a gente ignorasse o ano de 2020, assim, é como se 2020 não tivesse acontecido para as bolsas. Porque assim, a gente vê o Nasdaq sem parar, SP500 sem parar, 2020 foi um soluço no rally das bolsas. Então, Leandro, como é que você vê esse cenário? Bom, em primeiro lugar, né, eu acho que a gente tem que entender a perspectiva mais longa. Apesar da gente estar vendo aí a bolsa nominalmente voltando próximo ao topo histórico, ela ainda está muito distante, né? A Aqui é o bolsa gráfico do brasileira. dólar, mas eu vou colocar o gráfico do EWZ. O que é o EWZ, para quem não conhece? O EWZ é o ETF de Brasil negociado aqui na Bolsa Americana, né? Então, se eu der uma afastada aqui nesse gráfico, colocar um gráfico mais longo, né, eu vou observar aqui que a gente está muito longe do topo histórico. O topo histórico do EWZ está aqui em 100 dólares. E agora, né, depois de tantos anos, isso foi no final de 2007. Então, depois de tantos anos, né, a gente está aqui mais de uma década, né, a gente está aqui em 35,40. Ou seja, para o mercado voltar ao que ele estava em 2007 em termos dolarizados, a gente está falando de uma alta aí de mais ou menos 200%. Né? Então o Brasil sofreu muito durante esse tempo e nós não aproveitamos isso aqui que aconteceu no resto do mundo. No resto do mundo, digamos assim, mais envolvido. Né? Em 2008, o mercado fez o fundo aqui nos Estados Unidos, o SPI, que é o ETF de S&P, fez um fundo em 70 dólares e agora, né, depois desse fundo, nós tivemos uma alta aí de praticamente, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, praticamente 500%. Né? Então, uma alta de 500% ao longo desse tempo. E já é a tendência de alta mais longa da história do mercado americano. Nunca o mercado americano fez um movimento tão longo em termos de alta, né, sem uma correção significativa intermediária. Então é uma alta aí que já está rolando há praticamente 14 anos. Né? 14 anos. É muito tempo. E por que isso está acontecendo? Aí o Ulrich pode nos ajudar a explicar através da interpretação dos ciclos econômicos e especialmente da interação entre a atividade econômica e a atividade das autoridades, né? Monetárias, enfim, dos próprios governos, que adotaram, especialmente, né, desde a crise de 2008, uma política de intervenção sem precedentes na história do mundo. Então, claro que sempre a era que a gente vive, né, o momento que a gente está vivendo, a gente tende a colocar mais dificuldade nesse momento, ou tende a colocar mais importância, né? Mas é algo que nós estamos vivenciando que é totalmente diferente do que já aconteceu no passado. E isso aumenta aí a complexidade, né, da gente tentar antever o que vai acontecer daqui para frente, porque nunca foi tentado antes na história do mundo esse nível de intervenção governamental, ou enfim, de qualquer que seja a autoridade monetária, para impedir correções que seriam correções naturais de mercado. Né? Sempre que o mercado apresenta uma situação, uma sinalização de que vai corrigir mais, a gente tem bancos centrais entrando e despejando trilhões de dólares, ou euros, ou ienes, ou o que quer que seja, para mudar a situação. E aí a gente chega numa situação que é a seguinte, vem no âmago, né, da questão aqui que a gente colocou para o nosso programa. Dada essa situação de despreocupação com inflação, né, com perda de valor da moeda, será que nós estamos vendo um ciclo que está... No início não dá para dizer que está, porque já está subindo há 13, 14 anos. Mas um ciclo que vai durar muito mais tempo, porque se acontecer alguma coisa, os bancos centrais vão continuar intervindo, mesmo ao custo de inflação, né? Ou se essas intervenções, elas estão deixando o sistema a cada dia, a cada momento mais frágil,
até que no determinado momento vai se perder, digamos assim, o controle da situação e elas vão perder a efetividade. Quando é que isso poderia acontecer? Quando as pessoas começam a não ter mais uma crença, né, na capacidade dos governos de honrar suas dívidas ou do valor da moeda e assim por diante. Isso parece estar longe de acontecer, mas o fato é, conforme a dívida vai aumentando, conforme o mercado vai ficando cada vez mais dependente, né, de intervenções estatais, me parece que é uma fragilidade sistêmica cada vez maior. E a grande questão é, quando é que essa fragilidade sistêmica vai se apresentar como uma verdadeira ameaça, né, para uma desconstrução até do nosso sistema? É difícil responder, né? No curto prazo, a questão toda é, se você ficar com o seu dinheiro na corretora em cash, você vai perder dinheiro, porque a inflação está aumentando em praticamente o mundo inteiro, inclusive a inflação em dólar. Como um gestor famoso disse semana passada, hoje cash is trash, né? E então há uma expectativa que é a seguinte: eu não posso ficar alocado em dinheiro porque eu vou estar perdendo dinheiro, já que a inflação estou perdendo, né, capacidade de compra porque a inflação está aumentando. Então eu vou para o mercado pagar valuations cada vez mais caros para ter alguma proteção, ou eu fico de fora esperando que vai ter alguma correção maior. Enfim, eu acho que esse é o X da questão, né? O que fazer com os seus recursos num cenário onde o poupador, de uma maneira geral, isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece no Japão há mais tempo, o poupador está sendo punido, né? E os devedores estão, digamos assim, a dívida está sendo incentivada, né? Você tem um incentivo maior ao endividamento ou ao consumo do que a poupança, né? O que fazer num cenário desse? Acho que esse é o X da questão aqui. E aí, pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.